Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 15 de janeiro. O tema do nosso devocional de hoje é sobre discipulado relacional. O nosso texto base está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, e diz assim: ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. O texto do nosso devocional começa dizendo: David Platt, em seu livro Siga-me, destaca uma verdade essencial sobre o cristianismo. Jesus não veio ao mundo para estabelecer um conjunto de regras ou rituais, mas para iniciar um relacionamento transformador. Quando ele disse siga-me, estendeu um convite pessoal que transcende a mera adesão religiosa, chamando seus discípulos para um relacionamento profundo e pessoal. O discipulado de Jesus é fundamentalmente relacional e não apenas educacional. É um processo pelo qual somos transformados à imagem de Cristo, uma jornada comparável a dores de parto, como Paulo descreveu em sua relação com os Gálatas, até que Cristo seja formado em nós. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Vamos comentar um pouco sobre esse tema tão importante na nossa jornada devocional, que é justamente o discipulado relacional. Quando nós falamos do discipulado relacional, nós vamos falar sobre dois pilares. Primeiramente, nós precisamos ver o discipulado a partir de uma perspectiva sistêmica e abrangente. Pensar discipulado de uma maneira menos sistemática e uma maneira mais sistêmica. Qual a diferença? Sistemática é quando você estuda apenas o tema. Sistêmica é quando você estuda todos os elementos que constituem a dinâmica do discipulado. E quando nós olhamos para o discipulado a partir de uma perspectiva mais abrangente, mais sistêmica, envolvendo uma série de princípios, nós vamos compreender que o discipulado é muito mais do que um programa eclesiástico. Nós vamos perceber que o discipulado é algo presente nas Escrituras muito antes do que nós imaginamos. Então, primeira coisa, discipulado não é um programa que se implanta. Discipulado é um chamado de Jesus a Jesus. O chamado ao discipulado é o compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus. Toda a ideia de discipulado, ela é cristocêntrica, é prioritariamente sobre Jesus e não sobre programas eclesiásticos. O discipulado não é um programa de integração para novos membros dentro da vida da igreja local. Porém, quando vivemos a dinâmica bíblica e cristã do discipulado, há um processo orgânico e natural de integração. As pessoas experimentam pertencimento na comunhão da igreja local. Da mesma maneira, o discipulado não é um programa eclesiástico educacional de estudos bíblicos sistemáticos. Porém, dentro da cultura de discipulado bíblico e cristão, nós experimentamos o processo de aprendizado por demanda. Isso que o discipulado cristão não é um programa educacional, não é uma série de estudos sistemáticos, não se limita a estudar apostilas de estudos bíblicos, porque essa proposta é uma proposta acadêmica. Dentro da escola, nós trabalhamos com um cronograma curricular. Mas quando nós vamos para o discipulado a partir de uma perspectiva relacional, todo o processo de aprendizado é por demanda.
Eu não vou estudar dentro de um cronograma sistemático, mas eu vou aprender a partir das demandas do momento presente vivido na vida da pessoa e que está sendo discipulada. Não é um programa de integração, mas integra. Não é um programa educacional, mas ensina. Da mesma maneira, o discipulado não é um programa de multiplicação e crescimento de igreja, mas o discipulado promove um ambiente saudável de multiplicação e crescimento. Em Atos capítulo 6, fala que a palavra de Deus crescia e os discípulos se multiplicavam. Então, o ambiente em que há uma dinâmica saudável de discipulado é um ambiente, sim, de multiplicação e de crescimento. Não se aplica discipulado com um programa de crescimento, mas onde há uma cultura de discipulado, há multiplicação e crescimento. Da mesma maneira, discipulado não é um programa de formação de novos líderes, mas onde há a cultura do discipulado, se desenvolve homens fiéis e idôneos para ensinar e para exercer a liderança na vida da igreja local. Então, o discipulado não é um programa eclesiástico que se implanta, mas uma relação formadora que se desenvolve. Discipulado não é nenhum desses pontos separados, mas todos eles juntos. Essa é a perspectiva relacional a partir do qual vemos o discipulado de uma maneira abrangente, sistêmica e relacional. Onde há uma cultura saudável de discipulado, nós vamos ver pessoas sendo integradas organicamente da vida da igreja local, nós vamos ver pessoas aprendendo diante das demandas da vida cotidiana e crescendo espiritualmente no conhecimento de Deus. Nós vamos ver uma comunidade saudável, multiplicadora em crescimento. Uma comunidade saudável, ela efetua o seu próprio aumento. Isso desconstrói o argumento de muitos irmãos que justificam o seu não crescimento por causa da busca pela sua qualidade. Onde há saúde, onde há qualidade, sempre haverá crescimento. O qualitativo e o quantitativo caminham juntos. Então, uma comunidade de discípulos e discipuladora, ela se multiplica. Ela se multiplica. Da mesma maneira, essa cultura de discipulado é uma cultura formadora de líderes, formadora de homens fiéis e capazes de ensinar a outros. Olha que lindo isso. Quando nós falamos de um discipulado relacional, primeiramente, estamos falando de uma perspectiva abrangente e sistêmica, de ver como o discipulado envolve todos esses princípios e não se limita a um princípio exclusivo. Joe Wesley, quando fala sobre discipulado, ele diz: o discipulado, antes de ser um método, é um estilo de vida, é uma maneira de ser no expressar evangélico da nossa fé. Não visa, de início, ser um processo didático de aprendizagem, nem mesmo uma forma pragmática de crescimento para a igreja. É algo bem mais relacional que busca, à luz de Cristo, fundamentar a comunhão, a convivência, a comunicação e a formação do caráter das pessoas relacionadas com o Senhor e a sua comunidade, a igreja, corpo vivo de Cristo. Essa foi a maneira de ser do Senhor com a comunidade primitiva e da comunidade apostólica. Então nós vemos John Wesley confirmando essa perspectiva relacional. Outro aspecto importante a respeito do discipulado é a partir de que ponto da história nós pensamos discipulado. Geralmente nós pensamos discipulado a partir dos evangelhos, mas como nós estamos construindo aqui diariamente, nós encorajamos você sempre a pensar sobre qualquer assunto a partir do princípio, porque quando nós olhamos a partir do princípio, nós conseguimos ver todo o propósito que vai trazer muito mais sentido para o nosso momento presente. Então, quando nós voltamos ao princípio,
nós entendemos que o discipulado não foi algo criado a partir da queda para trazer o homem de volta a Deus, mas o discipulado faz parte do modelo original de relacionamento de Deus com o homem. Por quê? Porque quando nós voltamos para o princípio de tudo, nós vemos que Deus se encontrava com esse homem diariamente na viração do dia, e por meio desses encontros diários, o homem criado para ser a imagem e a semelhança de Deus é modelado segundo a imagem e a semelhança de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus comunicou ao homem atributos do seu ser, para que esse homem tivesse a capacidade de poder se relacionar com Deus. Existem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, atributos que pertencem apenas a Deus e atributos de Deus que Deus comunicou ao homem para que esse homem possa se comunicar com Deus. Então, por exemplo, Deus comunicou ao homem o atributo do amor. Então esse homem, ele tem potencial para amar. Mas quando que ele se dá conta que é capaz de amar? Quando que ele aprende a amar? A partir da relação com aquele que é o amor. Então o que é a relação de discipulado? É quando Deus, que é amor, se relaciona com um homem que tem potencial de amar, e esse homem, à medida que se relaciona com Deus, que é amor, aprende a amar e transformar todo o seu potencial em real desempenho. Ele começa a ser um homem que ama, porque aprendeu a amar a partir da relação construída com Deus, que é amor. O homem vai se tornando o que ele foi criado para ser a partir da relação modeladora com Deus. Então o homem desenvolve todo o seu potencial a partir da relação com Deus. Então, qual o nome que nós podemos dar a um encontro diário a partir do qual Cristo é formado nesse homem? O que é o discipulado? O discipulado é o processo por meio do qual Jesus é formado em nós. Se o homem foi criado para ser segundo a imagem e a semelhança de Deus, conforme ele se relaciona com esse filho, ele vai se tornando segundo a imagem e a semelhança dele. Esse é o processo do discipulado, o processo por meio do qual Jesus é formado em nós. Então nós vamos concluindo que discipulado não é um programa, mas que discipulado é uma relação em resposta a um chamado de Deus. Se o discipulado não é um programa, mas é uma relação, a pergunta é: existe a possibilidade de não ser discipulado? Existe a possibilidade de não ser discípulo? Se eu entendo que discipulado é só um programa, existe a possibilidade de eu escolher fazer parte ou não de um programa. Mas, se discipulado é uma relação modeladora, é uma relação que me influencia em toda a minha maneira de pensar, de sentir, de agir, será que existe a possibilidade de não ser discípulo? O homem, depois da queda, deixou de ser discipulado? Se o discipulado é uma relação que nos influencia, que nos forma, que nos modela na maneira como pensamos, sentimos, desejamos e decidimos, não existe a possibilidade de não ser discípulo, porque em todo tempo, de alguma maneira, estamos sendo influenciados. Mark Dever, no seu livro sobre 9 marcas de uma igreja saudável, ele diz: todos somos discípulos. A questão é: de quem? Todos nós estamos sendo influenciados por algum tipo de pensamento, por algum tipo de ideologia, por algum tipo de contexto. Todos nós somos discípulos de alguém ou de algo. O que precisamos ter claro é quem está falando ao nosso coração, quem está influenciando nos nossos pensamentos, quem que está de alguma maneira afetando os nossos anseios, os nossos desejos, quem está de alguma maneira inspirando os nossos planos, quem está de alguma maneira orientando as nossas decisões. O princípio do discipulado é um princípio inescapável. Todos nós, de alguma maneira, estamos sendo influenciados. E se discipulado é o ato de seguir
Isso significa que, de alguma maneira, por causa dessas influências, estamos sendo orientados em uma direção, em um sentido. O homem, ele tinha no Jardim do Éden uma livre escolha, mas a sua livre escolha não era livre de influência, porque ele estava primeiramente decidindo a partir da relação com a palavra de Deus. Ele estava pensando a partir da relação com a palavra de Deus. Os seus desejos eram orientados pela relação com a palavra de Deus. De repente, ele toma uma outra decisão, mas ela não foi isolada ou aleatória. Ela também foi produto de uma relação com uma outra voz. Foi produto de uma relação com um engano que influenciou o seu pensamento, um engano que afetou os seus desejos, um engano que orientou as suas escolhas. Então todos nós, de alguma maneira, estamos sendo influenciados por alguém ou por algo. Então todos nós, de alguma maneira, estamos sendo discipulados. Então a grande questão é: por quem estamos sendo discipulados? A quem estamos seguindo? Quem está falando no coração dos nossos filhos? Se um discípulo é um seguidor, todos então que aparecem no Novo Testamento são seguidores de Jesus? Qual a diferença entre a multidão que seguia Jesus e os discípulos que seguiam Jesus? Se um discípulo é um seguidor, então a multidão era uma multidão de discípulos? Jonas Madureira, no seu livro que eu recomendo para vocês, O Custo do Discipulado, ele vai dizer: porque a grande multidão é um exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso, ou seja, sem levar em consideração o custo do discipulado. Para seguir Jesus, era necessário sair do anonimato, da multidão sem rosto, sem nome, neutra, indefinida, isenta de responsabilidade com relação a Jesus. Portanto, para seguir Jesus, é preciso sair das sombras, das trevas, do ser multidão. E para isso, era preciso comprometer-se publicamente. Em outras palavras, não dava para seguir Jesus sem mostrar o rosto, sem assumir diante de todos seu compromisso com ele. Todos estavam de alguma maneira seguindo, porém há um verbo presente na vida do discípulo que não está presente na vida da multidão. A multidão geralmente era movida por aquilo que poderia receber de Deus, a multiplicação dos pães e dos peixes, um milagre, uma palavra. A multidão é sempre movida por aquilo que ela anseia receber de Jesus. Porém, os discípulos são aqueles que deixaram algo para seguir Jesus. A multidão está em busca de receber algo de Jesus. Discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Então, existem muitos seguidores, mas nem todos os seguidores são os discípulos. Por isso que no Sermão do Monte, os discípulos são aqueles que dão um passo à frente para ouvir as instruções de Jesus, porque o discípulo é aquele que se esforça para entender, para compreender. Então preste atenção, quando nós falamos que todos são discípulos, falamos no sentido de que todos estão sendo influenciados por alguém ou por algo, mas nem todos que estão seguindo Jesus são de fato verdadeiros discípulos de Jesus. Existem muitos seguidores, mas existem poucos que de fato deixaram tudo para seguir Jesus. Dessa maneira, nós vamos ampliando um pouco mais o nosso conceito de discipulado. E nós vamos perceber também a diferença entre discípulos e voluntários. Voluntários não permanecem, porque voluntários impõem condições para seguir. Deixa eu primeiro enterrar os meus pais, deixa eu primeiro me despedir dos meus familiares, deixa eu primeiro fazer isso, deixa eu primeiro fazer aquilo. Voluntário geralmente impõe condições para poder segui-lo. Discípulos deixam tudo para segui-lo. E a grande verdade é que homens que reivindicam direitos, que procuram garantias, que colocam condições, não permanecem. E se nós colocamos condições para seguir Jesus, a nossa condição de vida nunca muda. Mas quando nós abrimos mão de impor condições, a jornada do discipulado muda completamente a nossa condição.
Então, ao invés de você impor condições para seguir, mude a condição da sua vida respondendo o chamado para seguir Jesus. Então, nós vamos aí organizando a nossa perspectiva sobre discipulado. E um outro aspecto interessante do discipulado é que dentro da nossa cultura nós falamos muito sobre o que Jesus falava pouco e falamos pouco sobre o que Jesus falava muito. Veja bem, Jesus fala mais de 100 vezes sobre a palavra discípulo, discipulado. Jesus fala mais de 100 vezes sobre discipulado e fala apenas 2 vezes sobre igreja. Jesus falava mais sobre discipulado ou falava mais sobre igreja? Então nós falamos muito sobre o que Jesus falava pouco e falamos pouco sobre o que Jesus falava muito. O que isso significa? Que para que tenhamos igreja é necessário que se faça discípulos. Por quê? Porque por meio dessa relação de discipulado, Jesus se reproduzia em seus discípulos e os seus discípulos o expressavam como igreja. A verdade é que hoje nós produzimos muito e reproduzimos pouco. Nós temos muito produto e pouca produtividade espiritual. Nós produzimos, mas não nos reproduzimos. Uma vez um mentor me disse: você ensina a muitos, mas você se reproduz em poucos. O que é discipulado? Não é o quanto eu ensino sobre Jesus, mas é o quanto eu multiplico o Cristo sendo formado dentro das pessoas, para que essas pessoas, quando estão juntas, testemunhem Jesus. Primeiro, Jesus chama discípulos, Jesus se reproduz nos discípulos, e quando esses discípulos estão juntos, eles se tornam igreja, o testemunho do Cristo vivo. Se nós temos uma igreja que não expressa Jesus, é porque primeiro plantamos uma igreja sem que antes Cristo seja formado nas pessoas. Por isso que discipulado não é um convite para fazer parte de uma religião, mas o discipulado é um chamado para um relacionamento profundo e produtivo com Cristo Jesus. Como David Platt diz, Jesus não veio ao mundo para estabelecer um conjunto de regras ou rituais, mas para iniciar um relacionamento transformador com os seus discípulos, dizendo: siga-me. Portanto, discipulado não tem a ver com performance, mas tem a ver com relacionamento. Na dinâmica de discipulado de Paulo, ele precisa ordenar um ministro para a igreja em Creta. E o critério que ele tem para ordenar esse ministro não é por performance, mas é por relacionamento. Porque ele vai dizer a Tito: porque você é meu filho, te coloquei para ordenar as coisas em Creta. Não está falando porque você é muito bom, porque você é muito competente, porque você está performando, eu vou te dar uma tarefa. Mas é porque nós temos uma relação, porque eu tenho visto Cristo sendo formado em você, porque há uma natureza em você. Olha que interessante, a base a partir do qual se constrói uma plataforma ministerial é o discipulado. E a partir desse valor, nós construímos uma cultura menos operacional e mais relacional. É muito comum as pessoas negligenciarem relacionamento por acreditarem estarem unidas pelo trabalho. Se o que nos une é trabalho, essa unidade não é cristã. Se o que nos une é o trabalho, quando o trabalho acaba, a relação termina. Então Cristo não fez parte desse trabalho. A dinâmica do discipulado não é operacional. A dinâmica desse discipulado apostólico não é operacional, ela é relacional. Quanto mais profundo forem os relacionamentos, melhores serão os resultados. Mas nem sempre ter bons resultados é sinônimo de construirmos bons relacionamentos. Isso significa que não devemos trabalhar apenas pelos resultados, mas trabalhar pelas relações. Esse tipo de filosofia operacional, impessoal, individualista é natural de orfandade vaidosa, que precisa provar o seu valor no desempenho, mesmo que isso resulte em inimizade e adultere as relações. Isso não tem nada a ver com a dinâmica do discipulado bíblico, cristão e apostólico. Porque o verdadeiro discipulado, ele é
relacional. E não só relacional, mas ele é também gestacional. Isso aqui é muito sério. Por quê? Porque Paulo, ao descrever o processo do discipulado que ele vive com a igreja em Gálatas, ele vai falar sobre sentir dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Olha que lindo isso. Então quer dizer que o processo pelo qual Cristo é formado no outro não é um processo impessoal, pragmático, programático, sistemático, mas é um processo não só pessoal, mas um processo de dores. Quando Jesus fala sobre fazer discípulos, ele não fala isso para todos, ele fala isso para os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos e aqueles com os quais ele tem uma história, aqueles com os quais ele construiu uma estrutura, ele diz: agora vocês podem ser homens de dores. Vocês passaram por um processo em que eu sou formado em vocês, então agora vocês suportam as dores de discipular. Agora vocês suportam as dores de ver Cristo sendo formado no outro, de perder a noite de sono, de ter que acordar de madrugada, de ter que ficar horas ouvindo, horas acompanhando, horas atendendo. Esse é um processo de dores. Discipulado não é programa, discipulado é um processo de dores. Paulo fala: vocês têm muitos mestres em Cristo. Não é errado ter muitos mestres. Vocês têm muitos professores, tem muita gente falando, tem muita gente ensinando, mas ele diz: eu vos gerei pelo Evangelho. Nós temos hoje muitos mestres, muitos líderes, mas poucos pais. Qual a diferença? O mestre tem compromisso com o conteúdo, o pai tem compromisso com o processo, com a vida, com o desenvolvimento, com o envio. Discipulado tem a ver com a vida, tem a ver com a imago Dei, tem a ver com a restauração dessa imagem e semelhança do Filho em nós. Por isso, discipulado não se limita à relação impessoal de professor e aluno, mas é uma relação pessoal e gestacional de paternidade espiritual. Nós nos confundimos nisso porque nós usamos muito a palavra grega para discipulado. A palavra grega para discípulos é a palavra mathetes, que significa a palavra aprendiz, que dentro da cultura grega helênica, ela fala desse processo de transmissão de um conteúdo. E a nossa dinâmica de discipulado hoje se identifica muito mais com a cultura grega do que com a herança da cultura judaico-cristã. Porque a partir da perspectiva grega, discípulo é aprendiz, a relação de professor e aluno, em que o compromisso é com o conteúdo, é com a apostila e não com o processo de desenvolvimento. A relação de professor e aluno é impessoal, porque conhecimento é produto. Eu compro conhecimento, eu compro o curso e eu uso porque eu quiser. É uma relação não só impessoal, como uma relação utilitária. Mas quando você vai para a tradição judaico-cristã, das 12 vezes que aparece a palavra discípulo no Antigo Testamento, 10 vezes a palavra usada é a palavra bem. E a palavra bem é a palavra filho. Olha que interessante, a relação de pai e filho é uma relação muito mais comprometedora do que uma relação de professor e aluno. Isso não significa que você deve se deixar ser manipulado, controlado por figuras religiosas que exijam um tratamento pessoal. Jesus fala: a ninguém chame de pai senão a Deus, num contexto em que líderes religiosos exigiam ser chamados de pais, exigiam ser chamados de mestre. Então quem é pai não precisa dizer que é pai. Quem é pai não precisa exigir ser chamado de pai. Então, num ambiente em que alguém exige ser chamado de pai, já não há mais uma paternidade. O que há é um paternalismo. E o paternalismo nunca foi e nunca será uma relação saudável. Portanto, o discipulado envolve vários princípios. Discipulado tem a ver com o modelo original a partir do qual Deus se relaciona com o homem. Discipulado não é programa, discipulado é relacionamento. Discipulado é um processo gestacional
pessoal, modelador, em que nós ensinamos pelo exemplo. Discipulado não é a autorização para você dar palpite na vida do outro, mas discipulado é quando você assume a responsabilidade de cooperar com o processo de Cristo ser formado na vida do outro. Se um discípulo é um seguidor, discipulado nada mais é quando um seguidor ajuda outro seguidor a seguirem juntos Cristo, a caminharem a jornada da vida cristã, tendo como objetivo serem como Jesus. Nós temos aqui 3 questões para a sua reflexão. Primeiro, como posso cultivar relações de discipulado que refletem a natureza relacional de Jesus? Como posso me abrir mais para ser discipulado além do aprendizado intelectual? Como posso ser um pai ou mãe espiritual para alguém seguindo o exemplo de Paulo? Olha aqui questionamentos importantes para provocar a sua meditação, para inspirar suas palavras de oração e te encorajar a responder o chamado de Jesus para segui-lo. Que nós possamos caminhar juntos nessa jornada do discipulado, nessa jornada devocional. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.